Fala, galera. Dia 24 de fevereiro. Vamos a mais um panorama técnico. Fiquei alguns dias aí parado. Tive alguns compromissos durante esses dias e, infelizmente, eu não tive tempo de fazer esse estudo. Mas hoje vamos voltar aqui à normalidade e vamos falar da COG N3. Então, já reforçando aí que o estudo é meramente didático, sem fins de recomendação de compra, de venda ou algo desse tipo, tá certo? Então, vamos começar aqui pelo gráfico mensal da COG N3. O que a gente vê aqui? Uma tendência de baixo. Tendência de baixo do papel. Topos e fundos descendentes, certo? O papel acabou de fazer aqui um pivôzinho de baixo. Então, a tendência é de baixo. E qual a característica da tendência de baixo? Rompimento de suporte. Então, o próximo suporte está onde? Aqui nessa região. Nessa região de baixo. Que começa na faixa aí de 3,85. Ela já, inclusive, já até testou. Bateu lá em 3,85 e ganhou um pouquinho de pressão compradora. Então, ela já chegou a testar essa próxima região de suporte. Mas, o caminho mais provável é o rompimento. Por quê? Porque é uma tendência de baixo. Vai ser importante nós monitorarmos, veja bem, temos aqui o pivô de baixo no rompimento dos 4,3, que foi justamente esse fundo aqui, certo? Então, vai ser importante ou o preço fechar acima dessa região, preço que nesse momento está sendo negociado a 3,90, vai ser importante o preço nesse mês de fevereiro ou fechar acima, pelo menos desses 4,3, tá? Respeitando essa região de suporte, ou então no mês seguinte a gente tem um retorno aí do preço para cima da região. Melhor ainda, se esse retorno for superando aqui a máxima do mês de fevereiro, que aí vai anular basicamente aí esse pivô de baixa que foi feito no gráfico mensal, que está sendo feito, né? Então é isso aí. O gráfico mensal é importante monitorar que realmente vai fechar abaixo dos 4,3, porque se fizer isso aí, vai aumentar a probabilidade de romper essa região aqui, que vai de 3,85 até 3,57, que é o ponto final. Então é importante monitorar aí esse fechamento abaixo aí dos 4,3. Certo? Gráfico mensal é isso, tendência de baixo. Então, gráfico semanal. O que a gente tem aqui no gráfico semanal? Uma tendência de baixo também. Tendência de baixo. Observem aqui os movimentos, topos e fundos descendentes. Então, tendência de baixo. Tá? Houve um rompimento aqui dessa região de suporte, certo? Região de suporte. E o caminho mais provável é testar essa próxima região aqui de suporte no gráfico semanal. Quais são essas regiões? Então, o próximo suporte começa em 3,72 e termina em 3,57. Então, o caminho mais provável pelo gráfico semanal é ir testar os 3,72. Certo? Então, esse é o próximo suporte aí do gráfico semanal. Então, tendência de baixa também aqui para esse gráfico. Então, vamos para o diário, né? O que a gente tem aqui no diário? Mesma coisa também, tendência de baixa, topo de fundos descendente. Então, em um contexto geral, né, o papel está todo alinhado para baixo. Mas, observe aqui no cenário micro, que é o gráfico diário, né, cenário de curto prazo, observe os movimentos de baixo. É interessante a gente ver o tamanho desses movimentos. Então, veja que daqui do topo para o fundo, a gente teve mais ou menos aí 13% de baixo. Daqui para o topo, para o fundo, a gente teve um pouquinho mais de 13% de baixo. E quanto é que está esse movimento atual? Daqui para o topo, para o fundo atual, está em torno de 12%. Certo? Então, mais ou menos, a gente tem uma média aí desses ciclos de vendas de curto prazo de 13%. Certo? Então, o que é importante a gente monitorar aqui no gráfico diário? Justamente o tamanho do atual movimento, né? A gente está em 12% do atual ciclo de baixo. Pode ter mais 1%, 1,5%, aí para depois ter algum novo ciclo de compra, né? Que são esses movimentos aqui vou até colocar em azul, de correção.
Só que é importante lembrar que, como a tendência baixa, esses ciclos de compra tendem a ser menores do que os ciclos de venda, né? Então, se for montar alguma operação, como por exemplo aqui no rompimento, a partir do pregão de amanhã, no rompimento dos 3,99, é importante não exigir tanto que o preço vá subir muito, né? Justamente por causa de estarmos na tendência de baixa, tá? Então, o que acontece? De toda forma, temos aqui a próxima resistência na faixa, começando nos 14, nos 4,13, certo? E indo até mais ou menos ali os 4,19. Temos um gap também em 4,14 que pode funcionar como resistência. Então, o cenário mais ideal para se planejar a compra aqui por esse gráfico é, passando aqui dessa região de resistência, o preço voltando a testar ela como suporte. Certo? Então, testou ela como suporte, é preferível para se abrir compras pelo gráfico diário. Certo? Então é isso. COGN3 tendência de baixa nos 3 prazos operacionais, curto, médio e longo prazo. Tá? Então, tornando mais arriscado aí as operações de compra. E outra coisa aqui, só para reforçar, como está em tendência de baixa, é importante também monitorar como é que ela vai chegar aqui nesse suporte, né? Nesse suporte dessa resistência. Então, se o preço voltar a testar aqui a resistência e fizer um topo descendente, é venda. É venda. Tá certo? É venda a favor da tendência de baixa e a favor de todas as tendências de baixa de todos os gráficos. Tá bom? Então, compra acima da região, venda abaixo dessa região. Que região é essa? Faixa dos R$4. Tá? E é isso. Tá bom? Então, valeu e até o próximo vídeo.